E aí, galera do YouTube, eu vou falar um pouco sobre umas ideias que eu tava tendo ultimamente, né? Então, começando com os conceitos básicos, né? Começar com administração. Significa planejar algo, controlar, dirigir. Se você planeja uma atividade e você consegue chegar àquele fim. A administração seria a ciência de conseguir chegar, como você conseguir chegar a determinado fim, utilizando recursos humanos, materiais, financeiros. Aqui a gente tem o conceito de projeto, né? O que é um projeto? O projeto é um esforço único, temporário, progressivo, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ou seja, você é uma ação única, né? Um esforço único, temporário, para se chegar a uma determinada atividade. Uma ação especial que tem início e fim. É temporário, é um objetivo claro para ser chegado. Projetos de divididas etapas, etc. Né? E aqui tem a nossa ideia do nosso projetinho, no projeto Smart Garden. A ideia é você escrever sobre o projeto, né? Você vai escrevendo e planejando atividades e documentos que vão ser anexados, né? Sobre um projeto planejado, no caso, começando com um jardim inteligente, uma horta inteligente, no caso. Né? E aqui a gente tem o PMBOK, né? Que é o guia sobre o planejamento de projetos, né? A gestão de projetos. Em português conhecido como Guia PMBOK, é um termo que abrange o universo do conhecimento no gerenciamento de projetos. A ideia é você ir aplicando é, ideias, né, técnicas, né, do PMBOK num projeto simples, né, para você estudando as atividades que tem que fazer num projeto desse tipo. Por final, aqui a gente tem o Software Open Project, né, um software de gestão de projetos que ele é código aberto, ou seja, ele é um software gratuito, né, que as pessoas podem baixar e ir treinando atividades numa gestão de projetos. Você tem, por exemplo, você pode criar gráficos gigantes, pode criar relatórios, etc., sobre um projeto. E aqui também a gente tem desenvolvimento de softwares, né? Atividade de se desenvolver software, programas de computador para realizar determinada tarefa, né? Um conjunto de códigos, instruções em uma determinada linguagem de programação. Aqui a gente vem falando sobre a linguagem UML, né? Unified Modelagem Language, linguagem unificada de modelagem. É uma linguagem de anotação utilizada para modelar e documentar todas as fases de desenvolvimento de sistemas, no caso, desenvolvimento de software, né? Desenvolvimento de programas. E aqui a gente vem falando sobre o software Violet UML, né? Diagrama de linguagem, que você pode fazer a sua modelagem de diagramas, né? UML. Voltando aqui sobre o projeto Smart Garden, né? A ideia seria você desenvolver uma horta, né? Que ela começasse de uma forma simples, né? E aos poucos você fosse evoluindo as ideias, aplicando técnicas mais evoluídas, né? No caso. A ideia desse projeto Smart Garden é você criar um projeto virtual, né? Que você fosse aplicando as técnicas de gestão de projetos, né? Falando também sobre o Software Open Project, né? Que é um software de código aberto, né? Você pode realizar, você fazer o download dele, né? No Google, digitando Open, né? Baixar Project. No Google mesmo você consegue baixar o Open Project, no caso aqui pelo Google mesmo você já consegue baixar esse software, né? Que tem a versão mais recente. Você vem no Google e baixa o software aqui. Né? Eu não vou baixar porque já tenho baixado no computador. Uma vez que você tenha baixado o software Open Project, né? Você dá um duplo clique nele, preparando para instalação. Bem-vindo a Next, Next, Install. Você faz a instalação do programa, do software, no caso, instala Open Project. Aqui, finalizando. Voltando ao desenvolvimento de software, aqui a gente tem a etapa que você tem que desenvolver um software. No caso, seria interessante você desenvolver um software voltado para a gestão de projetos, né? Um software customizado, que ele viesse com mais funcionalidades direcionadas para aquele tipo de projeto, por exemplo. No caso, você poderia utilizar a linguagem UML, né? Para desenvolver esse tipo de software. Pode ser feito bem simples, né? Você vem no Google e digita baixar Violet UML. Aqui você já consegue baixar esse software, né? Você escolhe uma das
caso do Softonic, por exemplo, que é bem mais seguro, né, uma atividade mais segura, você baixa o Violet UML, download. No caso, tendo baixado, você vai ter o programa, né, dando para o clique. Instalo. No caso, voltando à ideia de desenvolvimento de software, é interessante você ter um ambiente de desenvolvimento, escolher uma linguagem específica, né, para você poder criar um software, né, no caso aqui, por exemplo, a gente teria um exemplo sendo a linguagem C Sharp, né, a linguagem que foi criada pela Microsoft. Ela tem aplicações para mobile, para web, para desktop, ou seja, uma linguagem bem completa, né, para se criar aplicações de programas, né. E aqui a gente pode falar sobre o ambiente de desenvolvimento Sharp Develop, né, um ambiente que serve também para você testar e você implementar e desenvolver os seus programas, né, nesse ambiente. Aqui você tem o Google, né, você pode baixar o Sharp Developer. Daí você entra no Google e você faz o download do programa, né? Sharp Developer. Você baixa a versão mais recente, não vou baixar porque já tem instalado no meu computador. E aqui você tem o programa, né? Você pode utilizar para estar implementando essas ideias. Aqui você tem a etapa inicial, né? Você pode clicar em New Solution e uma aplicação Windows, por exemplo, no caso do nosso sistema. Aí só Create. Aqui você tem a janela inicial do seu programa, né? No caso. E como a gente estaria desenhando um sistema de gestão de projetos, né, para o nosso projeto Smart Garden, seria interessante, né? Seria interessante você desenhar um logotipo, né, para o seu programa, no caso. Aqui, por exemplo, você pode utilizar esse componente chamado Picture Box, né? Você cria um logotipo para o código, né? Você pode escolher a imagem, né? No caso eu tenho aqui criado o meu logotipo, né? Que simbolizaria, no caso, o nosso projeto, né? Smart Garden. Uma ideia interessante, no caso aqui, por exemplo, a gente desenvolveu o sistema de coleta de água da chuva, né? Você utiliza um desenho, né? Um Picture Box, você coloca o seu sistema. No caso, é um projeto para você aproveitar a água da chuva, né? Para fazer irrigação de plantas, no caso. Como em todo projeto, teria as partes do projeto, né? Código de cadastro, o nome do item que faz parte do projeto, o custo do item. E no final, esse programa aqui ele calcularia o custo total, né? Ou seja, você utiliza um laço Swift, né? Um laço Swift que ele salvaria numa matriz, né? Uma matriz inteiros e uma matriz de strings, né? Esse laço Swift ele salvaria dentro dessa matriz, né? Recebendo uma posição da matriz. Daí no final você teria um botão que faria o cálculo. Aqui no caso a gente está compilando, né, o nosso projeto, né, sistema de gestão de projetos. Aqui em cima gestão do projeto Smart Garden, né, que você tem o programa funcionando. Os recursos do projeto, o código do cadastro, né, você coloca o código 1, por exemplo. Você coloca o nome do item, né, no caso, por exemplo, você pode colocar aqui a bomba hidráulica, né. E você coloca o valor da bomba hidráulica, por exemplo, R$25. Salvar, ele vai salvar no list box, né, o nome do item e o custo do item. Aqui você pode colocar, por exemplo, um reservatório, né, o reservatório da água, né, por exemplo. Você pode colocar como R$30 e salvar. Você vê que vai para o list box 2, né, R$30 o custo do item. E aí quando você clicar no botão calcular, ele vai somar os dois valores. No caso,
Serviria, por exemplo, para você calcular o custo total de um projeto que fosse, por exemplo, como esse tipo de projeto aqui. Projeto simples, no caso, para você ter uma ideia do valor que você está gastando antes de você fazer o projeto, no caso.